vídeo eu quero explicar como iniciar o gorrinho, como iniciar com um ponto mágico, com anel mágico, e como fazer os aumentos e como ter ideia de que tamanho final esse gorro vai ter. Eu vou tentar explicar algumas coisas com relação a forma de fazer os aumentos, de jeito a você conseguir aqui na circunferência a medida da tabela, que eu também vou deixar disponível na descrição desse vídeo, para você poder fazer gorrinhos de vários tamanhos. Nesse vídeo aqui, nessa explicação, nós vamos fazer um gorrinho de tamanho RN, porém com essa explicação você consegue fazer gorrinhos de outros tamanhos, inclusive fazer com um tamanho personalizado, ou seja, tamanho que não esteja descrito aí, que vai estar ou não estar descrito na tabela que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo. Bom, meio fazendo uma confusão aqui com as palavras, mas eu espero que você consiga aproveitar esse vídeo e você também faça pelo menos um gorrinho em crochê. Para esse trabalho eu vou usar uma lã cisne, a Super Bebê que eu tenho aqui. Eu procurei no rótulo, não achei o tex, ou seja, a espessura desse fio eu não achei, e também nele não há uma indicação específica de agulha para se fazer crochê com ela. Porém eu vou tecer ela em crochê, que só tem indicação para tricô, agulha número 3, mas isso não impede que eu teça em crochê com ela. Bom, tô usando uma agulha número 2 da 2 milímetros da Círculo, tá? Ela tem especificação de 2 milímetros, tá? Lembrando que o tamanho do gorro ele varia de acordo com a espessura, não é grossura não, de acordo com a espessura do fio e de acordo com a espessura da agulha. Ou seja, se eu estivesse usando aqui um gorro, um fio mais grosso e uma agulha mais grossa, a quantidade de aumentos seria menor. Essa aqui é o topo, até aqui tem os aumentos para um gorro de tamanho RN, ou seja, de 0 a 3 meses. Se eu medir a circunferência aqui, eu tô sem a fita métrica porque eu acabei deixando longe daqui, eu tenho 32 centímetros de circunferência. Essa circunferência de 32, 35 até 37 milímetros, centímetros de circunferência, vou repetir, de 32 até 37 milímetros, centímetros de circunferência, é o tamanho aproximado para um gorro RN. Se fosse para uma cabeça maior, eu aumentaria a quantidade de aumentos, e a cada aumento que eu fizer, eu vou medindo a circunferência. Assim você vai conseguir fazer gorro de todo tamanho, não precisa ficar preso a uma receita que é só para o tamanho RN. Ou seja, quero um gorro com 50 centímetros de circunferência, então eu vou tecendo, fazendo os aumentos progressivos. Você vai observar que os aumentos são progressivos. Eu vou fazendo os aumentos até eu alcançar 50 centímetros de circunferência. Quando eu completo 50 centímetros, eu vou começar a tecer carreiras retas, ou seja, sem aumentos, até alcançar a profundidade do gorro. Como que eu meço a profundidade? Do topo da cabeça até mais ou menos a altura da orelha. Ou se a pessoa quiser para cobrir a orelha, você vai medir até cobrir a orelha. Aí você vai pegar o seu trabalho e vai calcular quantas carreiras eu preciso fazer para alcançar essa medida de profundidade. Deu para entender? Se não deu, deixa aí no comentário que eu tento te explicar de outra forma. Então bora lá pro trabalho, que eu já tô falando demais. Vamos começar então com o anel mágico. Eu dou uma volta no dedo, não precisa ser 2, ser 3, não. Você dá uma volta no dedo, você vai fazer um círculo
Você vai introduzir a agulha dentro do anel mágico, você vai laçar o fio e você vai tecer as 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Dentro desse anel mágico, você vai tecer mais 11 pontos altos para inteirar a quantidade de 12 pontos altos. 2, 3. Tem dificuldade de fazer o ponto alto? Olha, laçou aqui, introduziu a agulha no anel mágico, fez uma laçada, tirou 2 laçadas, tirou mais 2, laçou aqui em cima, fiou, lembrando sempre que o fio não tá preso aqui na minha mão, e lembrando sempre de esticar o fio aqui, ó, depois que faz a laçada no interior do anel, para não ficar com os pontos assim, ó. Por exemplo, ó, não estiquei o fio, olha o que eu faço, eu acabo encurtando a altura do ponto alto, e eu preciso que os pontos altos eles tenham o mesmo tamanho, tá? Então deixa eu fazer aqui os 12 pontos altos. Esse vídeo eu estou fazendo especificamente, estou dedicando às colegas lá do Dorcas, as colegas da oficina de crochê, tá? Nós estamos desenvolvendo esse trabalho lá, e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei é muito gratificante. Então vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, faltam 2. Doze pontos altos feitos dentro do anel mágico. Agora eu vou fechar o anel mágico. É só puxar o fio do início, puxa com cuidado para não arrebentar. Vou fechar a carreira vindo aqui, ó, na terceira correntinha, nesse primeiro ponto alto, introduzo a agulha, ó, tô prendendo o fio do início, foi o que vocês já viram lá na aula. Prendo o fio aqui também, ó, puxo a laçada, fecho em ponto baixíssimo. Agora vamos começar o aumento. Nessa carreira eu preciso ter 24 pontos, então em cada ponto alto da carreira anterior eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, no mesmo lugar eu teço mais um ponto alto, e assim eu vou seguindo, um ponto alto e no mesmo lugar um ponto alto, outro ponto alto, aqui ó, no ponto alto da carreira anterior um ponto alto, mais outro ponto alto, um ponto alto e no mesmo lugar outro ponto alto. Vou assim até o final e volto aqui com vocês. Então, terminada aqui a segunda carreira, eu tenho 24 pontos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, nessa segunda carreira eu fiz 12 aumentos. Agora eu vou continuar na terceira carreira. Na terceira carreira também eu vou fazer mais 12 aumentos. Vou explicar qual é o esquema aqui. Prendo, fecho a carreira com ponto baixíssimo, eu continuo aqui escondendo o fio do início, tá? O meu ficou comprido, eu vou continuar, mas se você quiser cortar, sem problema, já tá bem preso. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer outro ponto alto. E no mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Então, vai ser, ó, um ponto alto sozinho e o aumento fica no ponto alto seguinte. 2 pontos altos, no mesmo lugar, eu tenho um aumento. A sequência é um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Dá pra ver, ó? Um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Deu pra entender? Vamos seguinte, ó. No ponto alto anterior, eu faço um ponto alto, e no seguinte o aumento, que são 2 pontos altos
no mesmo ponto alto de base. Um ponto alto, no outro ponto alto da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto, 2 no mesmo lugar. Consegue entender a lógica dos aumentos proporcionais? 12, aqui 12 mais 12, aqui 24 mais 12, e assim nós vamos seguindo, até alcançar a circunferência que eu preciso. Vou continuar aqui e volto com vocês quando eu tiver terminado essa carreira. Lembrando que é um ponto alto e um aumento nessa carreira, tá? Vai tecendo aí. Terminei essa terceira carreira e agora eu tenho 36 pontos altos na circunferência aqui. Agora eu vou fazer como nas carreiras anteriores, vou fechar com ponto baixíssimo aqui. Ponto baixíssimo, eu introduzo a agulha aqui na última correntinha do ponto alto da carreira anterior, puxo o fio e passo por dentro da laçada e fechei. Nessa quarta carreira aqui eu também vou fazer 12 aumentos e eles são distribuídos uniformemente, então 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais um ponto alto, e no ponto seguinte eu faço o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então a sequência é um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho e 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base, e vou assim até o final. Um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou assim até o final e volto aqui com vocês. Vai tecendo aí, vá tecendo aí, ó. Um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Continua aí e eu volto no final da carreira. Terminada aqui então a quarta carreira, eu tenho 48 pontos altos. Se você é boa de matemática, ó, pensa aí comigo: 12, 2 vezes 12, 3 vezes 12, 4 vezes 12. Então a quantidade de pontos que eu tenho aqui, como são aumentos progressivos, são 4 vezes a quantidade do início, ou seja, 4 vezes 12. Então 48, vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Se você fizer essa conferência a cada carreira, você não vai ter erro, tá? Se você tem dificuldade em concentração, vá contando a cada carreira. Agora eu fecho aqui, ponto baixíssimo, e vamos partir para a quinta carreira. Agora eu quero só explicar, se eu tivesse usando um fio mais grosso, diferente desse aqui, eu ia já estar com um tamanho maior do que esse. Você concorda comigo? Se o fio fosse mais grosso, os pontos seriam maiores e eu já estaria com um trabalho maior. Vamos conferir aqui quantos centímetros eu tenho de circunferência. Fita métrica. Eu posso dobrar o meio, medir só a metade e multiplicar por 2. Eu estou dando aqui 10,5. Então eu teria quanto? 10,5 vezes 2, 21. Então vamos lá. Se eu fosse medir assim a circunferência total, eu tenho 21 centímetros. Tá vendo? Assim você vai fazer com o seu trabalho, porque o meu ponto ele tem uma tensão e o seu ponto pode ser diferente. Por exemplo, meu ponto é ajustadinho, o seu pode ser mais frouxo, e assim o seu gorro
vai ter uma diferença de tamanho, mesmo que a gente use o mesmo fio, a mesma agulha e a mesma quantidade de pontos, o seu gorro pode ficar maior por seu ponto ser mais frouxo do que o meu, mais largo que o meu. Como também o seu trabalho pode ficar menor se o seu ponto for mais apertado do que o meu, e mesmo a gente usando a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de carreira, o mesmo fio e a mesma agulha, o seu gorro vai ficar menor, tá bom? Vamos então para a quinta carreira, e nessa carreira a gente vai fazer mais 12 aumentos. Levanto 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, e a sequência é 2 pontos altos, 3 pontos altos e 2 pontos altos no ponto alto de base da carreira anterior. Então vão ser 3 pontos altos e 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, 1, 2, 3, 2 pontos altos juntos. Vou seguir aqui e volto quando eu estiver no final da carreira. Voltei aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Na quinta carreira, nós vamos ter 5 vezes 12. Eu tenho então nessa carreira 60 pontos. Ó, os aumentos são progressivos. Se você observar, ó, eles seguem todos bonitinhos na mesma direção. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Se fosse um gorro para boneca, por exemplo, que a cabeça é pequenininha, você vai seguir a mesma lógica. Mede a circunferência da cabeça da boneca. Aí agora você mede a circunferência aqui, vê se conseguiu o tamanho da cabeça da boneca. Aí você passa a tecer sem aumentos para você fazer a profundidade do gorro. E isso você segue como regra para fazer qualquer tamanho de gorro. Mede a circunferência da cabeça da pessoa, vai tecendo até alcançar o mesmo tamanho de circunferência. Conseguiu? Para de fazer aumento e vai tecer só em carreiras contínuas até alcançar o tamanho da medida da profundidade do gorro. Por exemplo, se eu já tivesse alcançado aqui a circunferência que eu preciso, nessa carreira agora, na sexta carreira, eu não faria aumento, só teceria os 60 pontos, entendeu? Mas como eu quero um gorro maior, bora fazer mais 12 aumentos na sexta carreira. 3 correntinhas, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto e agora o aumento. Vamos seguir assim até o final. 4 pontos altos e um aumento. 2, 3, 4 e o aumento. Vai treinando a matemática aí, que é até legal, pra deixar o cérebro bem ativo. Então vou seguir assim até o final, tá? São 4 pontos altos sozinho, 4 pontos altos sozinhos e um aumento. 4 pontos altos e um aumento. Assim até chegar ao final, volto aqui com vocês. Terminada aqui a sexta carreira, eu vou ter uma quantidade de 72 pontos, tá? 12 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 62. 12 vezes 6 é igual a 72. Vou medir aqui com vocês. Deixa eu fechar primeiro aqui, senão vai dar diferença. Vou fechar a carreira com ponto baixíssimo aqui, pegando na terceira correntinha. Fechei. Agora eu vou medir a circunferência para ver se a gente já alcançou os 32 centímetros de circunferência que a gente precisa. Ó, dobrei na metade, pego a fita métrica, a trena, seja lá o que for que você estiver usando para medir, deu 14 centímetros. Se eu medir aberto, vai ter que ter o dobro de 14. O dobro de 14 é 28, né?
Vamos seguindo aqui, ajeitando. E eu tenho, é um pouquinho maior, mas eu deixei correr a fita métrica aqui, ó. Vamos seguir aqui, ó, até a emenda. Eu tenho um pouquinho mais de 28, deu 30 centímetros. Vamos conferir aqui, posso estar medindo errado. 12, 13, 14, 20, 24, deu 29. Eu preciso de 32 centímetros, que é o tamanho mínimo para o gorro de bebê. Eu acho que se eu fizer só mais um aumento aqui, só mais uma carreira, eu alcanço então a medida de 32 centímetros até 35 ou até 37 centímetros. 37 seria exatamente o tamanho 1, ou de 0 a 3 meses, né? Como a proposta é o RN, é de 32 a 35 centímetros, tá? Mas se quiser fazer para o bebê aproveitar até os 3 meses de idade, coloca 37 centímetros, tá bom? Vamos fazer então agora a 7ª carreira e para o nosso tamanho RN, o último aumento. 3 correntinhas e bora para a sequência de aumento. Se na carreira anterior eram 4 pontos altos, um aumento, nessa carreira agora são 5 pontos altos e um aumento. Se eu fizesse mais carreiras, se eu fizesse mais uma carreira, seria 6 pontos altos e um aumento, 7 pontos altos e um aumento, e assim sequência até alcançar a circunferência que eu preciso. Mas nessa vai ser 2, 3, 4, 5 pontos altos e o aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. E vamos seguir assim até o final. 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos e um aumento. Bom, eu vou parar aqui o vídeo e vou até o final e volto aqui com vocês. Lembrando que são 5 pontos altos e um aumento, tá? Então vá tecendo aí e no final a gente se encontra. Voltei aqui com vocês no final da 7ª carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo e vamos para a conferência. 12 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 pontos do início, vezes 7 carreiras, com aumentos de 12 pontos em cada carreira. Eu tenho agora um total de 84 pontos nessa carreira. Vou fazer a medida, vou fazer a conferência da medida da circunferência para ver se a gente tem no mínimo 32 centímetros de circunferência. Ó, lembrando, ó, assim é diâmetro, assim é circunferência, tá bom? Medir em volta do trabalho aqui. Vamos lá, então medindo para ver se eu tenho 32 centímetros. Deixa eu fazer assim. Com esse fio aqui, eu consegui um pouquinho mais de 32 centímetros, ó, daqui. Sim, é enjoado fazer essa medição, tá? Mas vai garantir que você tenha trabalhos nos tamanhos exatos, ó. Nesse caso aqui, eu consegui 35 centímetros com esse fio aqui. Com esse outro fio aqui, eu já consegui os 32 centímetros. Então tem diferença um pouquinho de espessura de fio, ou talvez eu teci com um ponto mais frouxo, mas na verdade não, é o fio mesmo que é um pouquinho mais grosso, ó. A espessura é maior. Confere aqui comigo, ó. É bem pouco, mas é. E isso faz o
tamanho ser um pouco maior. Mas vai impedir de eu fazer o gorro? Não. Então esse gorro aqui vai ter 35 centímetros de circunferência. Tá dentro do limite do tamanho RN, tá bom? De 32 a 35 é o tamanho da circunferência de um gorro RN. Bom, aqui nós acabamos o aumento para o gorro RN. Agora a gente vai para profundidade. Um gorro RN, ele tem 13 centímetros de profundidade. Mostrando esse gorro aqui, ele tem 15 centímetros. Por quê? Com 13 centímetros, esse gorro aqui, ele ficou muito largo. Esse fio e esse ponto aqui, de quem teceu, acabou tendo uma circunferência maior. Eu precisei fazer essa barrinha aqui para poder ajustar a largura, tá bom? Aí ficou com 15 centímetros. Mas nós vamos tecer ali até ter mais ou menos 13 a 14 centímetros de profundidade, tá bom? Eu vou tecer um pouco dessa carreira com vocês, mas eu não vou poder ficar aqui tecendo todas as outras carreiras até alcançar a profundidade, senão a gente vai ter um vídeo aqui de horas, tá? Eu vou tecer com vocês um pouco dessa carreira, só para você ver que não tem mais aumentos, são carreiras contínuas. Então eu vou tecer 3 pontos altos, um ponto alto em cada ponto alto de base nessa carreira. Então eu não faço mais aumentos, tá? E eu vou seguindo assim até eu completar 84 pontos altos nessa 8ª carreira, tá bom? Vai tecendo aí, que eu vou tecendo aqui e a gente se encontra no final de algumas carreiras. Eu vou tecer mais ou menos aqui umas 10 carreiras e volto com você, tá bom? Eu creio que 10 carreiras vai chegar bem perto do tamanho da profundidade que a gente precisa, tá? Então vai tecendo aí mais 10 carreiras sem fazer aumento nenhum, só carreiras de pontos altos, 84 pontos altos em cada carreira. Cuidado para não pular ponto, cuidado para não esquecer de fazer aumentos sem necessidade. E é só ir tecendo aí, tá? Vai tecendo e a gente se encontra no final. Vou ter aqui com vocês no gorrinho, eu tô no início da 10ª carreira, ó. E aí eu já vou fazer uma conferência no tamanho aqui. Com 10 carreiras eu consegui 12 centímetros. A proposta são 13 centímetros, então eu preciso de mais 1 centímetro. Ó, mais 1 centímetro é aproximadamente mais uma carreira. Então eu não vou voltar agora quando eu terminar a 10ª carreira, eu vou voltar quando eu fizer a 11ª, que aí eu já vou ter a medida exata da profundidade do gorro, tá? Lembrando que nós estamos fazendo um gorro no tamanho RN. Então eu creio que com mais uma carreira, além dessa 10ª que eu tô fazendo, eu chego até a medida de 13 centímetros, que é a medida da profundidade do gorro recém-nascido, tá bom? Então eu volto no final da 11ª carreira. São carreiras sem aumentos, tá? Então tá bom, eu volto daqui a pouco. 11 carreiras, depois da última carreira de aumento, eu consegui a altura ou a profundidade que eu precisava para esse tamanho de gorro. Para o gorro tamanho recém-nascido, a profundidade é de 13 centímetros. A circunferência, como eu já falei, ela pode ter de 32 até 37 centímetros. Porém, se você fez e ficou muito maior do que isso, você pode fazer a gaitinha para poder fechar um pouquinho mais, franzir um pouquinho mais o gorrinho. Na próxima parte do vídeo eu vou explicar como você faz essa gaitinha para fechar um pouquinho. E também vou explicar como faz a orelhinha. A primeira proposta foi que o gorro tenha orelhinhas, mas você pode fazer o acabamento que você quiser
Nessa base de gorra aqui, você pode botar as orelhinhas, você pode botar a fuça, você pode botar o pompom, como você pode fazer aqueles 2 tapa-orelhas aqui, que todo mundo chama de gorro do Chaves. Não é esse o nome do gorro. O nome do gorro é gorro aviador. Você pode colocar assim nas laterais o tapa-orelha. Não é essa a proposta aqui nesse momento. Eu vou voltar depois ensinando a fazer a orelhinha e ensinando a fazer a gaita para fechar um pouquinho, tá bom? Espero poder estar ajudando. Qualquer dúvida é só deixar o comentário. E agora então, a outra orelhinha, ela também é feita como o início do gorro, ela é feita com um anel mágico. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos dentro do anel mágico. Voltando ao anel mágico, você vai dar uma volta com o fio no dedo, vai laçar o fio e trazer para frente, levantar 3 correntinhas, 2, 3. O primeiro ponto alto nós já temos, então vamos tecer mais 8 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos conferir se temos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos dentro do anel mágico. Agora a gente puxa. Puxa firme para fechar bem. Agora você vai virar o trabalho. Ó, o fio ficou do lado de lá. Virei. Vou vir aqui, ó, no último ponto alto da carreira anterior. Ó, passei a agulha, lacei, fiquei com 2. Faço a primeira correntinha, a segunda e a terceira. Temos o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. O terceiro ponto alto, eu vou fazer sozinho. O quarto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. O quinto, eu faço um ponto sozinho. No sexto, mais um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. O sétimo, sozinho. O oitavo, o aumento. E o nono, sozinho. Deixei muito apertado aqui. Bom, está pronto a orelhinha. São só essas 2 carreiras, tá bom? Espero que você tenha conseguido entender até aqui. A próxima etapa é pregar a orelhinha aqui. Eu vou preparar o material e já volto. Nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4. Uma ponta vai ficar presa aqui e a outra ponta aqui. Assim a gente segue do mesmo jeito do outro lado, tá bom? 1, 2, 3, 4. Uma ponta prego aqui e a outra pego aqui.
Então tá, eu volto com vocês. Vamos então pro acabamento do gorrinho. Agora pregar as orelhas. Eu vou pegar esse fio aqui do meio, o fio do anel mágico. Eu vou prender ele aqui. Passa por entre o ponto aí e dá um nozinho. Isso é para garantir que não vai abrir. Aí você pode passar por entre o ponto e cortar o excesso. Ficou meio desfocado, vou fazer na outra orelhinha. Esse fio do início aqui, do anel mágico, você vai passar na agulha. Alguns chamam de agulha de tapeceiro, outras de agulha de fundo largo. Para mim, é uma agulha. Eu não vou chamar de agulha de tapeceiro porque essa aqui é minha, eu não sou tapeceiro, sou crocheteira, mas o nome certo dela é agulha para tapeçaria, tá bom? Passou aqui, deu um nozinho, ó. Eu só fiz isso aqui. Piei, voltei com o fundo da agulha, puxei. Você vai dar um nozinho aí e prender o fio, da forma que fique mais discreta possível. Passou para trás. Cortou o excesso. Agora nós vamos prender a orelhinha no gorro. Você vai contar do meio em direção à barra até a quarta correntinha. Ó, a quarta carreira. 1, 2, 3, 4. Lembrando que o gorro está dobrado ao meio. A costura, a emenda das carreiras está para trás, tá? Ó. Tá para trás. Aí eu venho aqui, passo assim, essa sobra de fio que a gente deixa quando tá tecendo a orelhinha. Vou tirar a marcação aqui, ó. Eu passei daqui para lá e prendi a primeira ponta. Nesse caso, a ponta de cima. A segunda ponta tem que ficar aqui, na sexta carreira. Se aqui é a quarta, aqui é a quinta, aqui é a sexta. Então, eu vou virar na parte de trás. Eu sei que o último ponto eu tenho que dar nessa carreira. Eu vou pegar aqui, ó, entre o ponto alto do gorro e entre o ponto alto da orelha. Entre o ponto alto do gorro e entre o ponto alto da orelha. O meio vai ficar certinho aqui, ó, entre a quinta e a sexta carreira. Prendi. Saiu da agulha aqui. Passar o fio na agulha de novo. Aí agora eu vou aqui, ó. Passo no ponto alto do gorro, no ponto alto da orelha. No ponto alto do gorro, no ponto alto da orelha. Agora cheguei na... Ai, ficou fora, desculpa. Vou voltar aqui. Até o meio. Parei aqui. Eu saí, tirei o trabalho fora da lente da câmera. Retornar com vocês. Eu prendi o meio da orelhinha entre a quinta e a sexta carreira. Agora eu vou passar aqui, ó, no ponto da sexta carreira, entre ele e entre o ponto da orelhinha. Agora entre ele de novo e entre o ponto, o último ponto aqui da orelhinha.
Agora eu vou pegar aqui, ó, entre a sexta e a sétima carreira e prender a beiradinha. O excesso de fio eu passo para dentro, passo para dentro e vou arrematar aqui por dentro, passando por dentro de alguns pontos. Aí eu venho aqui, corto o excesso, cuidado para não cortar o gorro. Ó, fica assim. O direito tá aqui. A última carreira aqui, o lado direito dela, fica por dentro da orelhinha, tá? Então o avesso da última carreira fica na parte de trás e o direito na frente. A gente quer essa correntinha aqui, ó, aparecendo. Então agora vamos costurar do lado de cá. Agora é inverso. Agora é inverso. Eu vou começar da sexta para a quarta carreira e fazer o mesmo processo. Ó, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta carreira. Vou prender o fio aqui, entre a sexta e a sétima carreira. O primeiro ponto, prendendo a orelhinha. Vou virar na parte de trás, vou passar entre o ponto do gorro e entre o ponto da orelha. Entre o ponto do gorro, entre o outro ponto da orelha. Entre a quinta e a sexta carreira, eu vou prender o meio da orelhinha. Aí no ponto seguinte eu vou passar entre o ponto do gorro e o ponto da orelhinha. Entre o outro ponto do gorro, da orelhinha, e agora entre o quarto e a quarta e a quinta carreira, eu prendo a ponta da orelhinha. Fechei um nozinho, outro nozinho, dependendo da ponta do fio. Isso. Agora eu passo a sobra de fio para dentro do trabalho e arremato no lado avesso, passando por entre os pontos. Venho aqui também, ó. Arremato o fio, o final do gorro, passando entre uns pontos. Eu já tinha passado com agulha de crochê, corto o excesso. Tá pronto assim o gorrinho, tá? Esse foi um gorrinho simples que eu propus na oficina do Dorcas, na oficina de crochê. Eu propus esse gorro mais simples, mas que a gente pode fazer várias adaptações a ele. Eu posso vir aqui bordar os olhos, pregar a fuça e a boca, posso deixar assim, posso tirar as orelhas e colocar o pompom, posso tirar as orelhas e o pompom, fazer duas carreiras coloridas e fazer um laço de crochê. Posso colocar
os 2 tapa-orelhas e fazer o gorro aviador, ou seja, você tem uma base para fazer N variações de gorro. Com esse gorro aqui também dá para fazer o dos Minions que me perguntaram. Nessa mesma base aqui, você consegue fazer os Minions. Você só vai colocar as listas que tem lá e depois você prega aquele olhão, que na verdade é a lente, né? Não sei dizer bem. Depois você prega por cima. A base vai ser sempre essa, tá bom? Eu espero ter ajudado até aqui. No próximo vídeo eu explico a barra e é isso. A próxima peça da proposta do Dorcas é a luvinha, que eu vou fazer o vídeo para vocês também, tá bom? Obrigado, fique com Deus.